Programação, tipos de dados, constantes e variáveis. Os seguintes tópicos serão abordados neste módulo. Primeiramente, vou falar a respeito dos tipos de dados, e aqui especificamente a respeito dos tipos de dados primitivos. Depois vou falar sobre as constantes e também sobre as variáveis. Sobre as variáveis, vamos aprender a criar identificadores para essas variáveis, como que nós declaramos variáveis e também como que nós atribuímos valores a variáveis. Por fim, vou falar a respeito de entrada de dados e saída de dados. Tipos de dados. Quando nós trabalhamos com computadores, nós temos que ter em mente que computadores trabalham com dados, com informações. Esses dados com os quais o computador trabalha precisam ser de um determinado tipo, né? Então, o computador precisa saber qual é o tipo desse dado. Tá? É um número, é uma letra, né? É um valor lógico e assim por diante. Quando nós falamos a respeito de tipos de dados, nós temos duas categorias sobre esse assunto. A primeira delas são os tipos primitivos. Os tipos primitivos são os tipos básicos utilizados na construção de algoritmos. Então, o tipo numérico, né, o tipo lógico, o tipo caractere e assim por diante. Quando nós falamos de tipos customizados, nós falamos de tipos que não existem nativamente. Tá? Então, eles não existem previamente, mas eles são criados pelo programador devido a alguma necessidade. Tá? Então, para aquela aplicação específica, o programador pode criar um tipo de dado específico. Né? Para criar esse tipo de dado, ele pode agrupar um ou mais tipos primitivos e até também um ou mais tipos customizados. Né? Então, eu posso ter tipos customizados dentro de tipos customizados. Para a gente, o que interessa agora são os tipos primitivos, que nós vamos estudar cada um deles em detalhes na sequência. Os tipos primitivos são os tipos básicos utilizados na construção de algoritmos. Eles são divididos em basicamente 4. Vamos ver cada um deles. O primeiro deles é o tipo inteiro. O tipo inteiro representa um número que pertence ao conjunto dos inteiros. Qual é o conjunto dos inteiros? São os números negativos e positivos na matemática que não são decimais, né? Não tem casa decimal. Então, exemplos: 10, 1500, menos 10, 0, menos 1 e assim por diante. Esses são os números inteiros. O tipo real é um pouco mais abrangente, também é numérico, mas mais abrangente. Representa um número que pertence ao conjunto dos números reais da matemática. Os números reais, além do conjunto dos números inteiros, também contempla os números decimais. Né? Então, 0, 10, menos 10, 2,5, menos 2,67 e assim por diante. Né? Então, números com vírgula. Tipo caractere representa os caracteres alfanuméricos, os textos. Né? Então, tanto letras, números em forma de texto e também caracteres especiais. Né? Então, por exemplo, AABB, A94C, asterisco e comercial F2 arroba, né? E assim por diante. São dados do tipo caractere. E por fim, o tipo lógico, que é o tipo que pode assumir apenas dois estados, verdadeiro ou falso. Esses são os 4 tipos primitivos. Vamos falar agora sobre as constantes. Quando nós falamos de um dado, né, que tem um determinado tipo, nós podemos ter dados cujo valor não é alterado durante o decorrer do programa. Tá? Então, o valor ele se mantém daquele jeito durante toda a execução do programa. Nesse caso, esse dado é uma constante. Tá? Por quê? Porque não varia. Tá? É um valor que é fixo. Vamos ver alguns exemplos. Né? Então, exemplos de constantes do tipo inteiro. Então, 3, 5, 0 e menos 9. Do tipo real. Menos meio, 10, 3.3. Caractere. Olá, amigo. Lá, 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 lá. Lógico, verdadeiro ou falso. Né? E assim por diante. Note que o próprio valor do dado é uma constante. Tá? Então,
O próprio 3, por exemplo, né, se eu coloco lá no meu algoritmo, né, no meu programa, o valor 3, eu estou definindo que aquele dado é uma constante, que vale 3, né, uma constante do tipo inteiro. Se eu defino no meu programa, né, entre aspas duplas, um texto bom dia, por exemplo, eu estou definindo que esse texto bom dia é uma constante, né, um texto que está lá, não vai ser alterado, né, uma constante do tipo caractere, e assim por diante. Em oposição às constantes, nós temos as variáveis. Quando nós falamos de constantes, nós falamos de dados que não se alteram, não são modificados. Já quando nós falamos de variáveis, significa que esses dados podem ter o seu valor alterado durante a execução do algoritmo. Tá? Então, quando nós falamos de variável, nós nunca temos um valor fixo. Né? Nós podemos ter valores variáveis, que podem variar de acordo com algumas coisas, né? Alguns parâmetros. Para que o valor possa ser rastreado em um determinado momento, o dado deve ser associado a um nome único, chamado identificador. Tá? Então, toda variável deve ter um identificador, deve ter um nome, tá? E esse nome deve ser único. Se você cria uma variável, você dá um nome para ela, né? E depois você pode dar um valor para ela. Se mais tarde você precisa recuperar esse valor, você consegue fazer isso acessando a variável pelo seu nome. Então veja um exemplo. Eu tenho aqui a igual a π vezes r ao quadrado. Esta é a famosa fórmula que calcula a área de uma circunferência na matemática. Então, primeiro detalhe, veja que eu tenho π. Né? O que é o π? O π é uma constante, né? Um valor da matemática fixo, né? Que tem lá um monte de casa decimal, mas que é um valor constante. Aí eu tenho o r, que é o quê? É o raio da circunferência nessa fórmula, que é a variável. Então, veja que a área da circunferência, o cálculo da área da circunferência, depende do raio. Né? O raio é variável. Né? Então, para um raio x, eu vou ter uma área y. Para um raio y, né, ou z, eu vou ter uma área w. Né? E assim por diante. Então, a mudança do valor do raio vai mudar o valor da minha área. Tá? Então, esse meu raio é um dado variável, que eu represento aqui com um identificador R. Né? R é o nome da variável. Né? Então veja que A, que é o resultado do cálculo, né, dessa área, também é um identificador. Um identificador que representa o cálculo da área. Né? Então, depois de calculada a área, esse valor vai ficar em A. E se mais tarde no meu algoritmo eu quiser referenciar essa área, basta eu ler o valor de A, que eu terei o valor da área da circunferência. Como já comentei anteriormente, toda variável deve ter um identificador. No entanto, eu não posso definir esse identificador de qualquer forma. Eu devo criá-lo seguindo algumas regras. Vamos conhecê-las agora. A primeira regra diz que todo identificador começa com uma letra ou com o caractere underscore, que é esse caractere do sublinhado. Então, eu só posso ter identificadores que começam dessa forma. A segunda regra diz que podem ser seguidos por uma letra ou mais letras ou números. Né? Então, depois da primeira letra, a segunda em diante pode ser outras letras ou até números. Perceba que números podem ser utilizados, desde que não seja na primeira letra do identificador. E por último, caracteres especiais não devem ser utilizados. O que são caracteres especiais? São os caracteres que não são letras nem números. Né? Então esses são os caracteres especiais. Você não pode utilizá-los em nenhum lugar, nem no começo, nem no meio, nem no final. No entanto, existe uma exceção, que é o caractere underscore novamente. Este sim pode ser utilizado em qualquer lugar do identificador. Veja alguns exemplos de identificadores que são válidos. Então eu tenho o x, que é válido, var, que é válido, x24p é válido, e aqui é válido porque o 24 está no meio do identificador e não no começo. E veja alguns exemplos de identificadores inválidos. Então eu tenho um var, que é
inválido porque começa com 1. Eu não posso ter um identificador que começa com 1. A arroba B, que é inválido por causa da arroba, que é um caractere especial. X, % X, também é inválido porque é um caractere especial, o porcento, e assim por diante. Vamos começar a estudar agora um assunto extremamente importante, que é a declaração de variáveis, né? A forma como você cria estas variáveis para utilizar no seu algoritmo, no seu programa de computador. Em programas de computador, as variáveis são armazenadas em memória, tá? Então aqui já pensando na execução do código em um computador, tá? Quando você cria uma variável, o dado, né, essa informação que a variável tem dentro dela é armazenada em memória, tá? Na memória RAM do computador. Então, imagine, né, que eu tenho esse conjunto aqui, né, de espaços, né, onde cada slot aqui, né, cada espacinho é, na verdade, um espaço na memória do computador. Aí digamos que você cria 3 variáveis no seu programa. A variável var, variável x e a variável y. Cada uma delas é como se estivesse, né, o valor de cada uma delas é como se estivesse armazenado em um desses buraquinhos, né, um desses espaços na memória. Tá? Então toda vez que você atribuir um valor para var, por exemplo, esse valor vai ser armazenado nesse primeiro quadrado. Em x no segundo quadrado, em y no terceiro quadrado, e assim por diante. Tá? Então os dados ficam na memória. Cada variável possui um espaço na memória onde o dado é armazenado, né? Já comentei sobre isso. E um detalhe extremamente importante, uma variável pode assumir apenas um valor de cada vez. Veja que a variável está associada com um espaço na memória. Nesse espaço da memória só cabe um valor, tá? Só cabe um valor do tipo da variável. Eu não posso, por exemplo, em var, dizer que var vale 2 e depois var vale 3. Eu posso fazer isso, mas se eu fizer isso, a segunda atribuição vai sobrescrever a primeira. Se var valia 2 e agora vale 3, significa que ela deixou de valer 2, tá? E o 3 vai ser associado ali. Ela não pode valer 2 e 3 ao mesmo tempo. Isto vale para qualquer situação. O valor atribuído é sempre único. Se você atribui outro, você perde a atribuição anterior. Mais uma informação extremamente importante sobre a declaração de variáveis é que toda variável deve definir qual tipo de dado ela suporta, tá? Então não basta você utilizar o identificador para dizer que aquela variável existe. Quando você cria uma variável, você sempre deve dizer de que tipo ela é. Ela é um caractere? Ela é um inteiro? É um real? É um lógico? Né? Então, você tem que definir esse tipo de coisa. A variável, quando ela tem um tipo, ela só pode receber dados equivalentes ao seu tipo. Tá? Então, por exemplo, eu não posso criar uma variável que aceita valores do tipo lógico, né, verdadeiro e falso, e atribuir 5 a ela. Né? Por quê? Porque ela só aceita verdadeiro ou falso. Da mesma forma como eu não posso criar uma variável do tipo inteiro e colocar dentro dela um número decimal, né? Porque não bate, né? O número decimal, ele é um número real. E o tipo da variável não é real, é inteiro. Então não casa, né? Não dá para você colocar essa informação lá dentro. Né? Veja um exemplo. Então, eu tenho aqui de novo a minha memória, né? Agora representado de forma deitada, né? O retângulo aqui, as caixinhas. Na primeira posição, eu tenho a declaração de uma variável var do tipo inteiro. E veja que o valor associado a esse var é 4. Na sequência, tenho uma variável x do tipo caractere, cujo valor é o i. E por último, tenho uma variável i do tipo real, cujo valor é 2.4. De novo, né, importante, cada variável é de um tipo pré-definido. Veja como é que eu defini o tipo da variável aqui. Né? Eu defini o tipo, 2 pontos e o identificador dela. Né? Então, é assim que eu faço. Tá? Eu sempre, quando eu vou declarar uma variável, eu preciso de 2 informações. O tipo da variável, né, que é o tipo do dado que a variável pode armazenar, e qual é o nome do identificador. Até agora, eu falei que a variável tem um identificador, a variável tem um tipo. E também comentei que a variável pode
armazenar valores dentro dela. Mas não falei ainda como é que nós armazenamos valores em variáveis. É o que eu vou mostrar agora, como que nós fazemos essa atribuição de um valor a uma variável que você criou. Como você já sabe, uma variável pode assumir diferentes valores, justamente por ela ser variável, né? Então, durante a execução, ela pode ter vários valores associados a ela, né? Um na sequência do outro. Ela pode ter esses valores associados desde que o valor associado corresponda ao seu tipo. Já comentei anteriormente, não adianta nada você criar uma variável do tipo inteiro e colocar um número decimal lá dentro. Você não consegue fazer atribuição porque não ocorre o casamento aí, né? O tipo do dado é diferente do tipo da variável. Para que uma variável tenha um valor, nós precisamos fazer a atribuição desse valor à variável. Veja um exemplo. Eu crio então uma variável x, né? E aí, observe, x igual a 10, x igual a menos 5, x igual a 0. Esse igual que você está vendo aqui é justamente a atribuição. É a forma como você atribui um dado a uma variável. Vou dar uma dica valiosa a você. Se você está começando a programar agora, está aprendendo a lógica de programação agora. Leia sempre o igual como recebe, ok? Por quê? Para não confundir depois com o operador de igualdade que será visto num módulo futuro, tá? Então, leia da seguinte forma: x recebe 10, x recebe menos 5 e x recebe 0. Tá? Então, esse recebe indica que o valor de x na memória é 10, depois passa a ser menos 5, isto é, perdeu o 10 e agora virou menos 5, depois perde o menos 5 e passa a ser 0. Né? Então, estou mudando o valor da mesma variável. E a variável só pode receber valores correspondentes ao seu tipo, né? Como eu fiz aqui. Eu tenho uma variável do tipo inteiro e atribuí a ela valores inteiros. Né? Então, o x recebe 10, menos 5 e 0 são todos números inteiros. Então, eu posso atribuir sem problema nenhum. Veja esse outro exemplo. Né? Digamos que eu crio agora uma variável y que pode receber valores inteiros e faço y recebe 2,5. O que acontece nesse caso? Acontece um problema, né? Porque a atribuição aqui está incorreta. Eu não posso colocar um número decimal se a minha variável y é capaz apenas de comportar tipos inteiros. Veja mais alguns exemplos de atribuição de variável. Então, crio uma variável idade do tipo inteiro e digo que idade recebe 25. Crio aqui uma variável peso do tipo real e digo que o valor de peso recebe 67,5, né? Posso também. Crio uma variável caractere chamada nome e atribuo a essa variável o nome Pedro. Também posso. E um detalhe importante, sempre que trabalhamos com caracteres, né, os caracteres nós devemos sempre delimitá-los com aspas, né? Para que a gente saiba exatamente onde é que começa a cadeia de caracteres e onde é que ela termina. Então eu utilizo aspas duplas, tá? Para representar o caractere como um todo. A cadeia de caracteres como um todo. E por fim, eu tenho aqui um tipo lógico chamado motorista, né? Uma variável cujo identificador é motorista e que recebe o valor verdadeiro. Também é possível, como também poderia receber falso. Né? Então veja que aqui são exemplos, né? Já agora tentando transportar um pouco mais para a realidade, de variáveis que representam características de uma pessoa. Né? Então, idade, peso, nome, motorista. Né? Eu já começo a mostrar aqui para você, né, que eu posso utilizar as variáveis, né, para representar algumas coisas que tenham mais a ver com conceitos da própria aplicação que você está desenvolvendo. Deixando um pouco agora as variáveis de lado, vou falar sobre entrada e saída de dados, que são dois conceitos muito importantes quando você está escrevendo algoritmos. Algoritmos precisam receber dados de entrada para poderem completar sua tarefa. Né? Então, às vezes, dependendo do algoritmo que você escreve, né, para que ele possa ser executado, ele depende de algumas informações que você tem que fornecer para ele. Essas informações são informações de entrada. Assim como depois que o algoritmo termina, muitas vezes você precisa gerar dados de saída, né? Mostrar na tela o resultado de alguma coisa, né? Uma informação, algo que aconteceu durante a execução daquele algoritmo. Tá? Então,
É por isso que eu tenho a entrada e a saída dos dados. Então, primeiro a entrada, né? Essa entrada ela é submetida a um processamento, que é o teu algoritmo propriamente dito, e como resultado desse processamento você vai ter como uma geração, né? Uma saída de dados, uma saída de informações. Obviamente que o seu algoritmo não precisa obrigatoriamente ter uma entrada e também não precisa ter obrigatoriamente uma saída, né? Isso vai depender. Mas é possível sim que tenha. Tá? Então vamos ver como é que a gente representa isso. Então imagine que eu crio lá dois números reais, né? Que seriam, por exemplo, duas notas de um aluno. Então real N1, real N2, né? Duas notas que podem ser decimais. E aí eu utilizo leia N1 e leia N2. Já mostrei anteriormente para você esse conceito do leia, né? O leia faz com que você, com que o algoritmo pare de executar e fique aguardando com que você digite alguma informação. Essa informação que você está digitando para que o algoritmo possa continuar executando é uma informação de entrada. O algoritmo precisa desses dados para poder fazer o que ele tem que fazer, senão ele não consegue. No processamento, então eu posso criar lá uma variável m, também do tipo real, e fazer uma conta lá, né? Somar os dois valores de nota entrados pelo usuário, dividir por 2 e dizer que isto é a média. E a saída, o que que é? Digamos que eu queira mostrar a média para o usuário. Aí eu posso utilizar o escreva, né? Passando como parâmetro esse m, escreva a média, isto é, mostre a média na tela para o usuário. Então, este é o conceito. A entrada permite que você forneça dados para que ocorra o processamento e a saída é o resultado do processamento efetuado. Parabéns, você chegou ao final desta aula.